By the time one has grown up, one remembers only the truly salient points concerning one's earliest childhood. The sequence of years flits past my gaze like a confused dream. Nevertheless, several things remain vivid and vital in my soul, and of these things, combined with what is obscure and gloomy, I shall paint my picture. I was born in Roken, near Lutzen, on October the 15th, 1844. I received in holy baptism the name Friedrich Wilhelm. My father was the preacher of this village, the perfect picture of a country parson, gifted in spirit and heart, adorned with all the virtues of a Christian. He lived a tranquil, simple, yet happy life. Nietzsche's early childhood was probably the happiest time in his life. A baby sister was born when he was 2, and a brother followed a year later. But in 1847, catastrophe struck, when Nietzsche's father was diagnosed with a terminal brain disease. Im Juli 1849 ist sein Vater gestorben und im Januar 1850 ist danach dann sein kleiner Bruder gestorben. Nietzsche was just 5 when he lost his father and brother. He moved with his mother and sister to the nearby town of Naumburg and was then sent to boarding school at Schulpforta 5 miles away, an establishment with a long tradition in religious education. By the time we moved to Naumburg, my character began to show itself. I had already experienced considerable sadness and grief in my young life, and was therefore not as carefree and as wild as children usually are. My schoolmates were accustomed to teasing me on account of my seriousness. From childhood on, I sought solitude, and I felt best whenever I could give myself over to myself, undisturbed. It says that he is a diligent pupil, that he behaved well, and about his lessons in religious education, it says that he showed a lively interest in the teachings of Christianity, and he learned them very eagerly and easily. In later life, Nietzsche would declare himself to be the Antichrist, but for now he betrayed no such sentiment. After leaving school, he went on to study theology at Bonn University, with a view to becoming a priest like his father before him. But on Easter Sunday, 1865, he refused to attend Holy Communion with his family at the local church in Naumburg. Later that year, he gave up his religious vocation altogether in order to study languages as a classical philologist. In a letter to his sister Elizabeth, he explained his reasons. I write this to you, dear Elizabeth, only in order to counter the most usual proofs of believers. Every true faith is infallible. It performs what the believing person hopes to find in it, but it does not offer the least support for the establishing of an objective truth. Here, the ways of men divide. If you want to achieve peace of mind and happiness, have faith. If you want to be a disciple of truth, then search. Why? Did he get lost? Said one. Did he lose his way like a child? Said another. Or is he hiding? The madman jumped into their midst and pierced them with his glances. Where is God? He cried. I shall tell you. We have killed him, you and I. All of us are his murderers. The madman is clearly offering some kind of warning that there's a tremendous cataclysm on its way. I think what's important for Nietzsche is that there's a number of events, let's call them intellectual events of the 19th century, which put together all work towards undermining the very foundations
of Christian moral civilization. If you take Darwin as an example, I mean, Darwin was brought up in a very theological or religious context, and Nietzsche points out that before releasing or publishing his whole theory of natural selection, he had it for 20 years and he kept it in a cupboard stacked away. I think on Darwin's part he himself realised that it would have precisely the tremendous consequences, potentially nihilistic ones, that Nietzsche was detecting within the theory, that it would undermine the whole basis of Western morality and metaphysics, that it would show that the world functions and operates quite well, or quite consistently, without the need for any divine intervention. In 1869, 10 years after Darwin published The Origin of Species, Nietzsche was appointed Professor of Classical Philology at Basel University. He had liberated himself from the confines of Christianity, but now he was searching for something to replace it with. Without divine sanction or retribution, human suffering was unintelligible. Nietzsche looked to philosophy for an answer, and discovered the teachings of the German atheist thinker Arthur Schopenhauer. Here he found the consolation he craved to make sense of a godless universe. Once Nietzsche recognizes that the benevolent Christian God cannot be believed in any longer, it's natural that Schopenhauer's philosophy should appeal to him. Schopenhauer's philosophy is pessimistic at its very core. It recognizes that human experience is not, for the most part, very pleasant, and that there are certain ways in which we can accommodate ourselves with this truth, with what Nietzsche refers to in his first book, The Birth of Tragedy, the truth of Silenus, that the best thing is not to have been born, but the second best thing is to die quickly. There was, in Schopenhauer's view, one good way to get out of that misery, if only momentarily, and that was through art. Art had a very important role, and above all, music. So in the musical experience, you could transcend your earthly misery for a few moments. For Nietzsche, nowhere was Schopenhauer's theory better illustrated than in the music of Richard Wagner. Nietzsche went to see his opera Tristan and Isolde 3 times. He identified with the suffering of the protagonists and found the ecstatic experience of the performance profoundly moving. Nietzsche's book, The Birth of Tragedy, was largely inspired by Wagner and argued that Wagner's music represented a pre-Christian ideal, symbolized by the Greek god Dionysus. The Dionysian culture was wildly energetic, wildly musical. It was associated for Nietzsche always with dance, just as it was historically. It was associated with inebriation, intoxication, excess, joy, and absolute imperviousness to sadness and pain, tragedy. Nietzsche sought a philosophical answer to the pain of existence as he became increasingly debilitated by chronic physical ailments. Born with severe myopia, he had always been a sickly child. During the Franco-Prussian War, he contracted dysentery and diphtheria while serving as a medical orderly, and is generally believed to have been infected with brothel while a student. By the age of 30, Nietzsche had become a partial invalid. Every 2 or 3 weeks, I spend about 36 hours in bed, in real torment. Perhaps I'm gradually improving, but this winter is the worst there has been. I keep thinking it is such a strain getting through the day. The evening, there is no pleasure left in life, and I really am surprised at how difficult living is.
Nietzsche's illness was to become a major turning point in his life, both physically and philosophically. In 1876, at the opening of Wagner's great opera house at Bayreuth, Nietzsche left after the first act of The Ring, suffering from a mysterious illness. His relationship with Wagner was already under serious strain due to Nietzsche's objection to the composer's growing nationalism. Walking out on The Ring was the last straw. At Bayreuth, Nietzsche felt literally nauseated, and that nausea was both a turning point and a symbol. I mean, it was clearly a physical symptom which was expressive of a psychological state. He couldn't stomach the spuriousness of the enthusiasm, the kind of reverence that Wagner was commanding and reveling in. It sickened him literally. He had to leave. It was during the years of my lowest vitality that I ceased to be a pessimist. The instinct of self-restoration forbade me a philosophy of poverty and discouragement. This, in fact, is how that long period of sickness appears to me now. As it were, I discovered life anew, including myself. I turned my will to health, to life, into a philosophy, into the will to power. He says somewhere that you yourselves are this will to power. And I think Nietzsche thought that ultimately the task was one of self-mastery, that is, of acquiring a certain kind of self-knowledge that would not be merely intellectual or abstract, because for Nietzsche all knowledge is ultimately rooted in the body. So for him, self-mastery involves acquiring as much knowledge as is possible about the human body, about your body, about its physiology, about its psychology. He felt that one of the great influences of Christianity was to banish the body from culture. He suggested that perhaps the whole of Western philosophy has been a misunderstanding of the body. And his view was that our physical nature and our psychological nature has ultimate bearing on the way we think. And the phrase the will to power, die Wille zur Macht in German, I think can be read in terms of this idea of self-making. And what we might see as part of his legacy in the 20th century is the institutionalizing of self-making as therapy. And I think that that's a pioneering aspect of his work, and it leads on to Freud. I mean, arguably, without Nietzsche, there wouldn't be Freud. Nietzsche's new philosophy resulted in the publication of Human, All Too Human, subtitled A Book for Free Spirits. Begun in the solitude of the Swiss countryside, it was as much a work of psychology as philosophy. And so onwards, along a path of wisdom, with a hearty tread, a hearty confidence. However you may be your own source of experience. Throw off your discontent about your nature. Forgive yourself, your own self. You have it in your power to merge everything you have lived through, false starts, errors, delusions, passions, your loves and your hopes, into your goal, with nothing left over. He had freed himself from the fetters of ancient traditions and of opinions which were not his. And free spirit to him means to be willing and to be able and to dare to have a fresh look out, to question one's own opinions all the time, and to be open-minded enough to find one's own way. And Nietzsche, therefore, found himself increasingly isolated. He's conceiving of himself as a sort of heroic wanderer figure heading out up mountains and into new territory.
A year after the publication of Human, All Too Human, Nietzsche resigned his professorship at Basel due to ill health and moved to the Engadine region of the Swiss Alps. Living off a small pension, he found himself a room in this boarding house in the village of Sils Maria. For the next 10 years he would spend the summers here, and the winters either on the French or Italian Riviera. So what he found in the mountains was a picture of a world where human emotion was trivial. Philosophy, as I have so far understood and lived it, means living voluntarily among ice and high mountains, seeking out everything strange and questionable in existence, everything so far placed under a ban by morality. The ice is near, the solitude tremendous, but how serenely all things lie in the light. How freely one breathes, how much one feels lies beneath oneself. In 1882, while travelling in Italy, the old hermit of Sils Maria, as Nietzsche called himself, met the one and only romantic love of his life, Lou Andreas Salome, a brilliant young student. Though only 20 years old, Nietzsche described her as being as shrewd as an eagle and as brave as a lion, and considered her to be his philosophical protégé. They were introduced by his friend, the psychologist Paul Ray, and throughout the course of that year, the three of them were inseparable. They travelled round Italy together, living as free spirits. Vacation year in Italy, he always discussed the idea of founding an almost religious philosophical community in an old monastery or something like that. It was a fantasy of his. I think he did not only see Lou as the ideal companion of that community of scholars, but he was very attracted to her as a woman. He proposed marriage to Lou Salome, who didn't want to marry him or anybody, and suggested a ménage à trois with him and Ray. And then, a little while later, they had another meeting together in Leipzig, and then Ray and Lou Salome went off, and as time went on, Nietzsche realised that he'd been ditched. This last morsel of life was the hardest I have yet had to chew, and it is still possible that I shall choke on it. I have suffered from the humiliating and tormenting memories of this summer as from a bout of madness. I am exerting every ounce of my self-mastery. Unless I discover the alchemical trick of turning this muck into gold, I am lost. He wrote, if I am not able to turn all this muck to gold, I am finished. By muck he meant the state of mind and emotion that he was in. Well, he did, see, by writing Thus Spoke Zarathustra. Zarathustra is a fictional character, but it borrows most of his characteristics from Nietzsche. When Zarathustra was 30 years old, he left his home and went into the mountains. Here he enjoyed his spirit and his solitude, and for 10 years did not tire of it. But at last a change came over his heart, and one morning he rose with the dawn, stepped before the sun, and spoke to it thus. Behold, I am weary of my wisdom, like a bee that has gathered too much honey. I need hands outstretched to receive it. Thus Spoke Zarathustra, the book is the work of an isolated man, and it's clear from the figure of Zarathustra in the book itself, who has such problems finding disciples. In the first book, he preaches to the townsfolk in the town that he descends to from his lonely mountain, and finds that they don't have ears to hear him. Zarathustra then is
an isolated figure. He doesn't immediately find the right audience. The book is, in a sense, a quest for the right audience, and a quest on Zarathustra's part to realize what his task is. When Zarathustra came into the next town, which lies on the edge of the forest, he found many people gathered together in the marketplace. And Zarathustra spoke thus to the people. Behold, I will teach you about the Overman. Mankind itself is something that must be overcome. Als Grundlage angenommen haben, so ist Übermensch nicht zu verstehen. Übermensch heißt überwinden, einen neuen Weg suchen, nämlich auf den Weg ohne diese göttliche Figur, die mich hindert am Leben, sondern der Mensch, der in völliger Freiheit neue Wege sucht und in diesem Sinn gottlos ist. If you translate Superman as the Overman, which some people do, the Übermensch, the mountains were in a sense the overworld. They represented for Nietzsche a place of self-transcendence. And their opposite was the land down below, ordinary life, common life, that which had to be transcended. I am a wanderer and a mountain climber, Zarathustra said to his heart. What returns, what finally comes home to me is my own self. Alas, I have begun my loneliest walk. But whoever is of my kind cannot escape such an hour. The hour which says to him, only now are you going your way to greatness. Peak and abyss, they are now joined together. For all things are baptized in a well of eternity and lie beyond good and evil. But now, living virtually in total isolation in Sils Maria, he had all but sacrificed human contact for the world of his own imagination. Philosophy had become his consolation for a life of disappointment and deep-rooted loneliness. My principal article of faith is that one can only flourish among people who share the identical ideas and the identical will. I have no one. That is my sickness. If, adopting a popular manner, I recommend Schopenhauer or Wagner to the Germans, or conjure up Zarathustra's, these are my remedies. Above all else, they are hiding places where I can lose myself for a time. In 1888, he moved down from the Alps to the Italian city of Turin, echoing Zarathustra's descent from his solitary mountain. Having, as he saw it, liberated humanity from its past, Nietzsche now set about redefining its future. He began formulating a new system of values for a society in which God was no more, a new morality beyond Christian virtues such as self-denial and pity. He called this project, which he hoped would be his crowning achievement, the transvaluation of all values. What is good? Everything that heightens the feeling of power in man, the will to power, power itself. What is bad? Everything that is born of weakness. What is more harmful than any vice? Active pity for all the failures and all the weak. That is Christianity. Christianity is the religion of pity. We are deprived of strength when we feel pity. But I do think he had a sense of time running out. I've found certain evidence that suggests to me he was aware of his growing
incapacity, of the nature of his illness, and he had some thoughts about his own mortality. This was a man who died young and spent most of his life dying. Have the pessimism of him never being able to come close to enacting what, after all, was the systematized destruction of systems. That's what he was aiming to do. The transvaluation of all values. That is my formula for an act of supreme re-examination on the part of humanity. It is my fate that I have to be the first decent human being. He saw it as his task to prescribe a morality for a civilization that had to live on without any divine sanctions. He had an absolutely marvelous mind, but that marvelous mind led him into a cul-de-sac, and if there is no way out, what do you do? If you look at the letters he wrote in the beginning of January 89, I think it's quite obvious that he's mad. I mean, he signs these letters Dionysus, or the crucified one. He really thought of himself as a god taking upon him the suffering of all mankind, a sort of Christ figure. But I do think that reflects his theory that every man should be a god unto himself. I think Nietzsche saw the challenge of being human in a very simple phrase. He spoke of the human condition as being zwischen Tier und Übermensch, that is, between the animal and the Superman. That is the challenge of the human condition. What you make out of your, as it were, endowment as an animal, how far you can go along the journey towards becoming a god. In January 1889, Nietzsche collapsed in the street in Turin, somehow overcome with sympathy at the sight of a horse that fell, overburdened or slipped on ice. But anyway, the horse fell, and Nietzsche went over and put his arms around the horse. And of course, Nietzsche has always been known as the philosopher against pity. But he was able to express, in one of his last gestures to the world, profound sympathy for the living condition that animals and human beings share. Nietzsche's last sane action had been to affirm his identity not as a god, but as a man full of human weaknesses. Soon after his collapse in Turin, he was moved to an asylum, and then back to his mother's house in Germany. Declared clinically insane, he passed his last years under his sister Elizabeth's care in this house in Weimar. Elizabeth would let people come and have a look at her brother, at the philosopher, like an animal in a zoo, and who knows, being mentally in another world already. In 1900, Nietzsche died from a stroke. Over the next 30 years, Elizabeth took control of her brother's literary estate, including the unfinished Transvaluation of All Values. She re-edited sections of this, together with selections from his unpublished notes, into a collection entitled The Will to Power. It was through this book that she attempted to promote Nietzsche falsely as a Nazi thinker. When he died, she turned this whole Villa Silberblick into a Nietzsche shrine for the Nietzsche cult, and the cult of his person and his philosophy. Many Nazi intellectuals liked to come here. Even the Führer Hitler came here once, and
she saw to it that Nietzsche became something like the official philosopher of the Third Reich, which was ludicrous because he hated all kinds of nationalism. One could say Nietzsche was one of the first real Europeans. That's what it is. I think it is that at a philosophic level he grasped the idea that his philosophy represented, by its enactment, that break point where after this, après-moi le déluge, and he did see that possibility could arise. It seems so ironic that Nietzsche should have been taken as a proto-fascist thinker at any point, because of course what he's most emphatically against is anything that denigrates the individual in that way. He says, if you cannot live beyond or above the law, which he sees as the obligation of the philosopher, to question all values, which means you've got to live outside or beyond all laws. He says, if you cannot do that, if you find that task too great as a philosopher, then he says either you must construct another law or find refuge in madness. And it's interesting how we would interpret the meaning or significance of Nietzsche's descent into that black hole of madness. Did he ultimately find that burden, that responsibility, too great, and therefore collapsed under the very weight of the questions that he was posing for himself? I mean, maybe those questions are too great for any single individual to entertain or to think through. Nietzsche was the first thinker to realize that the death of God would give birth to something entirely new in human history. The idea of absolute freedom, of man as the sole measure of the universe. The chief effect of Nietzsche on the 20th century has been a tremendous loosening up of moral certainties and intellectual certainties. People no longer know for sure what is good and evil, what is right and wrong. I think of Nietzsche as the first great punk philosopher. I see him there in the Pantheon with a safety pin stuck through his nose and two fingers thrust up in the general direction of the philosophic Pantheon. And that is a positive aspect of him. As it were, paradoxically, in his most apparent nihilism, he seems to me also to be the most apparently positive of thinkers, because he's enjoining people to do it themselves in that way. His philosophy is not a guide that you should think like him, it's a guide that you should think for yourself. It's almost a subject for a play, is what went on in Nietzsche's mind those last fateful days before he was found in a state of dementia, whether or not those last few days reflected some hideous awakening or re-evaluation of all his own values. Nietzsche's momentous philosophical journey ended at the age 44 in insanity. How far did the responsibility he took upon himself as a thinker in the end destroy him as a human being? On his passage into the unknown, did he discover the ultimate truth about what it really means to be human, all too human? Os gregos pré-socráticos são chamados de pré-socráticos não à toa, né? Quer dizer, eles são anteriores ao nascimento do nosso modo de pensar. A nossa forma de pensar e o nosso modelo de pensamento, que nós temos um modelo de pensamento, esse modelo vai nascer com Sócrates e Platão. Antes não tinha isso. Então o que caracterizava o pensamento pré-socrático era a arte, por exemplo, como mediação entre as coisas. A ideia de verdade não era uma ideia clara, não era uma ideia que ainda tivesse sido inventada, né? Então o que marcava o pensamento pré-socrático é um pensamento fundado ainda, apesar da discussão ser afirmando ou negando, o devir era um pensamento fundado no devir. O que é o devir? A vida como um processo de transformação constante, de mudança constante. Tudo muda o tempo inteiro, nada é fixo. Isso uns olham e dizem que horror, tudo muda, e outros dizem que lindo, tudo muda. Então isso varia entre os pré-socráticos, mas todos estão em torno da ideia de que tudo muda e a vida é esse fluxo contínuo, essa transformação o tempo inteiro. Nietzsche era atraído pela ideia da transformação, ponto importante na filosofia de alguns dos pensadores pré-socráticos. Para Heráclito, por exemplo, nenhuma transformação acontecia por acidente, e sim movida por uma espécie de força divina que está presente em todas as coisas materiais e mantém tudo num fluxo perpétuo de constante transformação.
Para Nietzsche, os pré-socráticos eram os verdadeiros filósofos que conjugavam de igual maneira a arte, o pensamento e o saber. Para o Nietzsche, o pensamento, a história do conhecimento humano é a história da negação da vida, é a história de uma ilusão, é a história da construção de um modelo de homem que não existe e que jamais existirá. Para o Nietzsche, o homem construiu uma imagem de si muito superior ao que o homem consegue ser e corre atrás dessa imagem. Então Nietzsche tira esse antropocentrismo, que é o homem se sentindo máximo, e diz, desce desse lugar. Ele olha hoje, século XIX, o tempo, e vê como as coisas funcionam. E quando ele olha o homem arcaico, ele fala, peraí, o que nós somos não precisa ser. Quando ele se relaciona com a Grécia arcaica, ele entende com a Grécia arcaica que a vida está presente ainda no pensamento. Que é um pensamento cheio de cheiros, de sabores, que é um pensamento marcado pelo corpo, é um pensamento marcado pela arte. A arte, a filosofia, a ciência. A nossa história seguiu um leito de rio, que eu estou inventando essa imagem agora, tá? Que foi cavado por uma interpretação do homem e do mundo, que é a interpretação socrático-platônica. Ou seja, nós todos somos vítimas, segundo Nietzsche, aí ele exagera nisso, nossa civilização é vítima de uma interpretação do mundo. E essa interpretação é a interpretação socrático-platônica, que acredita, entre outras coisas, que o pensamento é superior, que a ideia, o pensamento é superior ao corpo. Que pensamento era esse? A mitologia grega é uma forma de interpretar o mundo, é uma forma de pensamento. Não é um delírio de gente antiga, pré-filosófica, coitadinhos, a mitologia grega. Óbvio que não. A mitologia grega é uma interpretação do mundo seríssima, importantíssima e belíssima, que parte da arte como mediação e não da verdade. Então, como eu sei que eu nunca vou saber o que o tempo é, tenho clareza que a vida é muito superior a mim, mesmo sem ter noção científica do infinito e das galáxias, que parece que são infinitas, mesmo sem clareza disso, eles tinham clareza de que a relação do homem com o mundo era uma relação de submissão. A vida, como esse jogo de forças intensíssimo e infinito, é muito superior ao homem. Então, o que o homem precisava fazer era criar uma interpretação sobre o mundo, mas ele jamais tinha a intenção de conhecer o mundo. Isso era quase uma heresia. Heresia é uma coisa meio cristã, né? Mas era quase uma afronta. Né? Então, o que os homens puderam fazer? Construir perspectivas de interpretação do mundo utilizando os mitos. A maioria deles diz que o mínimo do mínimo é o devir, que é o tempo. O que é o devir? A vida, no mínimo, é um vir a ser constante, é um processo de transformação constante, e a gente faz parte desse jogo que desconhecemos. Por quê? Porque ele não teria princípio nem fim. O tempo nunca começou e nem nunca vai acabar. O tempo é um fluxo que alimenta ele mesmo. Nós nascemos e morremos, mas o tempo não tem começo nem fim. Por que eles pensam isso? Porque a mitologia grega não tem um deus originário. A vida na mitologia grega sempre existiu. Ninguém criou o mundo na Grécia arcaica, não tem um criador. Então, como na religião grega, que é mitológica, não existe um princípio originário para o mundo, também não existe verdade. O Nietzsche, ao invés de pensar como todo mundo em sua época, que é quem tem a verdade? O Spinoza, o espinosismo, o cartesianismo, ou quem tem a verdade? Ele olha e fala assim, ele olha de longe, que é uma coisa artística do Nietzsche, interessantíssima, que ele é um pensador poeta, um pensador cheio de metáforas e de imagens. O Nietzsche, ele dá aquela afastada, o Nietzsche, ao invés de pegar a história da filosofia no interior dela, que a história da filosofia, a história do conhecimento é um revezamento, né? Então eu corro, cheguei aqui. Ou eu vou pegar o bastão do último filósofo, ou eu vou dizer, esse filósofo chegou aqui, mas não fez nada. Eu vou pegar o outro, mas eu tenho que pegar alguém. Eu não posso simplesmente pensar. Eu tenho que me referenciar necessariamente no pensador contemporâneo. Isso é impressionante, porque você vai levar adiante esses valores morais que foram criados lá atrás. O Nietzsche é o primeiro a ter essa mudança de lugar e de perspectiva. Ele dá um passo atrás e, ao invés de perguntar isso é falso ou verdadeiro, isso é verdade ou erro, ele pergunta divinamente, para que e por que a verdade? Isso é a grande questão.
povo não teria acesso ao pensamento de Platão. Mas se você traduz esse mesmo pensamento através da religião, você atinge as pessoas. Enfim, o mundo construiu isso. Então ele fala, primeiro é o niilismo negativo. Eu nego esta vida em nome da outra, platônica ou cristã. Só que na modernidade, com o nascimento da ciência, eu não quero mais esperar morrer, não é isso? Então a morte de Deus é o que marca a modernidade. O que é a morte de Deus? A morte de Deus é muito diferente do que as pessoas em geral pensam. A morte de Deus é o seguinte, quando a ciência nasce, a religião perde o valor. Então quem mata Deus é a ciência. É o homem cientista, é a ciência. Antes eu rezava para passar minha dor de cabeça. Agora eu vou ao médico. Quando eu vou ao médico, eu estou desautorizando a minha reza. Eu estou dizendo que ela não funciona. E eu posso até não pensar que Deus não existe, não preciso pensar isso. Mas eu estou colocando em segundo plano Deus. Primeiro é o médico, o cientista, e etc. e tal. Então esse é o segundo tipo de niilismo que o Deleuze chama, interpretando Nietzsche, de niilismo reativo. Eu reajo a Deus, e no trono que eu construí para Deus, que era o salvador de tudo, eu coloco o cientista. Então o que é o niilismo da modernidade? É o niilismo que não quer morrer, não, mas ele cria uma outra metáfora, uma outra ilusão e um outro mundo, que é o futuro. No futuro tudo vai dar certo. Então, se antes eu não vivi o presente, porque eu morreria e encontraria o paraíso, hoje eu não vivo o presente, porque no futuro. E o futuro não é 20 anos, é amanhã. Mas qualquer futuro me tira do instante do devir. Então, a ideia de futuro tira o homem do tempo e do devir e do conflito que a vida é, tanto quanto a ideia do depois da morte. Esses dois niilismos marcantes, platônico, cristão e moderno, isso fundamentaria a nossa moral, que essa relação que a gente vive hoje, que seria o quê? Negação do corpo, negação das sensações que levam ao erro e ao pecado, negação do agora, do aqui, negação da contradição e do conflito, né? Negação de tudo que se transforma. E construção de uma imagem idealizada de si mesmo e do outro. O ideal não tem as transformações que o acontecimento tem. Então, nunca ninguém vai viver um ideal. É impossível você atingir um ideal. Tanto no niilismo negativo como no niilismo reativo, há uma desvalorização da vida presente. O primeiro em nome de valores elevados, como a verdade, o paraíso. E o segundo em nome do progresso que a modernidade garantiria no futuro. A resposta de Nietzsche ao niilismo é a busca da superação do homem no presente, dia após dia. É entender que, independente da sua história, existe um instante supremo, esse. E nesse instante é o seu gesto que determina. Você não tem consciência desse gesto e clareza, não é essa racionalidade, mas é o instante e a capacidade de ler a si mesmo, rever a si mesmo, construir a si mesmo, que construiria esse homem forte, né? Então, na verdade, o super-homem do Nietzsche, que ele nunca construiu, quer dizer, ele não diz quem é o super-homem, né? Ele apenas abre para a ideia de homem que se supera. Então, o super-homem ele tá na superação e não na verdade. Ele abre a invenção de si. Até agora, todos os seres têm apresentado alguma coisa superior a si mesmos. E vós, super-homem, preferis tornar ao animal em vez de superar o homem? Noutros tempos, a alma olhava o corpo com desdém, e então nada havia superior a esse desdém. Julgava deste modo libertar-se dele e da terra. Irmãos meus, dizei-me, que diz o vosso corpo da vossa alma? Não é a vossa alma pobreza, imundície, conformidade lastimosa? O homem é um rio turvo. É preciso ser um mar para, sem se toldar, receber um rio turvo. Pois bem, eu vos anuncio o super-homem. É ele esse mar. Nele se pode abismar o vosso grande menosprezo. Então, a gente pensava sempre o passado por medo desse erro, desse risco que é pensar o presente. Então, uma das coisas novas do nosso tempo é pensar o presente, isso é contemporâneo. Pensar o agora, se arriscar nesse pensamento, explicitar esse pensamento, né? Então, isso é uma característica do nosso tempo e que a gente está exercendo aqui. A ideia do Nietzsche é aqui. Onde encontrei vida, encontrei vontade de potência, né? Ele fala isso no Zaratustra. Onde encontrei vontade de potência, onde encontrei vida, encontrei obediência. O homem é um ser que obedece. A primeira coisa que uma pessoa aprende na vida é obedecer. Não à mãe, não ao pai, mas à vida. A vida é imensa
grandiosa. Eu só sobrevivo se eu respeitar essas leis. Por exemplo, a lei da gravidade. Se eu não respeitar a lei da gravidade, eu morro, porque eu tenho 1 ano de idade e resolvi pular de um abismo. É nesse sentido que não há liberdade. Aí eu digo, eu tenho liberdade, eu cocei a minha cabeça. Que eu poderia tentar levantar o braço e essa coisa caía, não ia conseguir. Então, o que é, na verdade, a autonomia do gesto? Para o Nietzsche, é quando você consegue, olha só, gente, que ideia interessantíssima, assim, autoajuda filosófica, como diz o Roberto Machado, autoajuda trágica. Que é, existe uma lógica da natureza, está chovendo, né? Tem uma lógica do tempo, digamos assim, da natureza. Aí eu estou aqui. Eu quero muito construir uma casa. Aí eu tento construir a casa, não dá, a casa cai, não tem dinheiro, mas eu continuo querendo construir a casa. Aí eu percebo que, na lógica do tempo, do meu tempo, eu não estou conseguindo encaixar a construção da minha casa no acontecimento do país, no acontecimento do mundo, né, que envolve leis econômicas, etc. e tal. Mas o que eu faço? Eu fico quieta, obedecendo a lei, porque eu não posso interferir, eu não posso mudar na lógica financeira do Brasil, porque eu quero ganhar dinheiro para fazer uma casa. Nem posso que meu patrão me obrigar, meu patrão me aumentar. Mas, quando eu fico olhando para a lógica do mundo, eu posso perceber a hora em que existe uma vaga, um espaço. Quando eu vejo que tem um espaço, eu encaixo o meu desejo no desejo do acontecimento. Aí eu não faço mais nada, porque a força que faz a Terra girar em torno do Sol é a força que vai fazer o meu desejo acontecer. Essa faz o meu desejo acontecer. Então, se eu quero que um desejo meu aconteça, eu tenho que encaixar o meu desejo no desejo do acontecimento. O que é o desejo do acontecimento? É a soma da política com o clima, com a geografia, com tudo que rege o mundo. Entende? Então, a ideia de liberdade é a ideia de autonomia do sujeito. É a ideia do homem cientista, que vai onde quer, que faz o que quer. Não faz. Nós não fazemos o que queremos e não vamos onde estamos. Eu não estudei filosofia porque eu decidi, eu não escrevo poemas porque eu decidi. Eu simplesmente faço o que a minha capacidade me permite, porque eu tinha outros planos para mim. Eu queria ser cantora, é verdade, mas eu canto muito mal. Mas eu cresci querendo ser cantora, cresci com essa paixão, eu quero cantar, eu acho a coisa mais bela do mundo cantar. Eu acho que quem canta é muito feliz. Sinceramente, se eu tenho um ideal, seria isso. Eu acho a música, até influenciada pelo Nietzsche, mas a música é impressionante. Se eu fosse escolher uma coisa para mim, seria cantar. Mas quando eu fui encaixar, deu desafinação. Aí eu tive que aguentar mesmo ser poeta e começar a falar para vocês, que foi o que me sobrou. Entendeu o sentido da liberdade? Então existe sim, mas a liberdade nasce antes de tudo da submissão. A vida é eterna, nós somos mortais. Né? Mas o Nietzsche, especialmente, não estudou o pensamento oriental. No Anticristo, ele cita o budismo, elogiando o budismo, pelo budismo não ter transcendência, que é a vinculação com o estar, né, com o agora. Então tem o exercício da presença, e ele elogia isso. Mas ele não tem conhecimento disso. E eu te digo pelo seguinte, depois que o Nietzsche morreu, os trabalhos em torno dele foram crescendo. Então pegaram a biblioteca dele, vasculharam. Então, hoje a gente sabe os livros que ele leu na vida, entendeu? Tudo a vida dele foi vasculhado. Então, realmente, o Nietzsche, diretamente, ele não tem essa influência. Ele não conhecia o pensamento oriental, até onde a gente sabe. Mas ele se fundamentou no Schopenhauer, que explicitamente utilizou o pensamento oriental como referência. A constituição dos valores nihilistas para o Nietzsche, antes de tudo, produção do judaico-cristianismo. A ideia de culpa é uma ideia fundamentalmente judaica, que obviamente passou para o cristianismo. O judaico-cristianismo junto, essa combinação, né, produziu uma coisa impressionante, que é dos fracos e oprimidos é o reino dos céus, dos aleijados, dos pobres de espírito é o reino dos céus. Se é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, nós devemos ser pobres, fracos, tristes e aleijados. Essa moral não se parece em nada com o que o Nietzsche está falando de superação de si. Se eu sei fazer uma palestra, eu não posso dizer para vocês. Eu tenho que dizer, não, gente, ai que isso. Eu não, gente, imagina, eu não gosto de falar em público. Isso foi hoje, eu morro de vergonha. Isso é lindo, né?
Agora, se eu disser, não, eu faço isso, eu adoro fazer isso, faço da melhor forma que eu posso, e sinto que eu faço bem, eu sinto que vocês reagem. Isso é prepotente, é arrogante, é feio, né? Então, se o valor valor-alvo que nos move é a fraqueza, porque eu posso até ser forte, mas Deus não vai gostar de mim, isso é extremamente nefasto. Né? É verdade, não é brincadeira. Essa é a cruz que eu carrego, ela quer dizer, todos nós carregamos um pouco a cruz de Cristo, para pagar o mal que nós, homens, fizemos a Jesus Cristo. Então, ela tinha que carregar aquela cruz. Isso é impressionante. Então, os valores judaico-cristãos são valores de desvalorização da vida. Óbvio que isso tem uma função social belíssima, porque os fracos e oprimidos, tendo como valor os fracos e oprimidos, ficam passivos e quietos. Agora, a elite não está com esses mesmos valores. Por quê? Porque tem Calvino, que diz que pode sim ganhar dinheiro. Os americanos arrumaram logo uma forma de justificar o sucesso com o protestantismo calvinista. Entendeu? Então, na verdade, a religião agrada e se conforma de acordo com os interesses políticos e sociais. Por isso que não tem nada a ver religião com fé. Religião é coisa de ser humano e, em geral, nefasto, difícil e perigoso. Agora, fé é um assunto maravilhoso. Nietzsche, em Assim Falou Zaratustra, vai utilizar uma forma de expressão que eu chamaria de artística, ou, ainda mais precisamente, uma linguagem poética. Portanto, fazer filosofia não segundo um modelo da racionalidade científico-filosófica, e sim através de um modo de expressão artístico, poético. É isso que é Zaratustra. E, nesse sentido, me parece que ele é o ápice da filosofia do Nietzsche e o ápice da enunciação de um tipo de pensamento que Nietzsche chamou de trágico. Capítulo chamado O Convalescente, que é um capítulo igualmente importante sobre essa questão do trágico e da relação entre o trágico e a alegria, permitem esclarecer essas questões. O primeiro, portanto é mais fácil interpretar, diz claramente que o jovem pastor, em cuja garganta se insinuou a negra e pesada serpente, é o próprio Zaratustra. O que é essa serpente negra e pesada? O grande fastio que sinto do homem, isto penetrar em minha goela e me sufocava. E aquilo que proclamava o adivinho, tudo é igual, nada vale a pena, o saber nos sufoca. O adivinho é alguém, toda vez que ele aparece no livro, Zaratustra quase esmorece. Penso que há nessa referência ao fastio, à náusea, ao nojo pelo homem, uma indicação importante. A indicação de que a serpente negra e pesada simboliza aquilo que Nietzsche chamou de niilismo. Simboliza o niilismo que sufoca Zaratustra, enchendo-lhe de náusea e horror. Em Assim Falou Zaratustra, Nietzsche descreve a terrível imagem de um pastor em convulsão, com uma pesada serpente pendendo de sua boca. Essa serpente que sufoca representava o niilismo. Mas o que significa niilismo? Niilismo é uma palavra utilizada por Nietzsche que vem de um termo latim, nihil, que significa nada, que significa nulidade. Para que nós entendamos o que é o niilismo do adivinho. O niilismo do adivinho não é o niilismo considerado como desvalorização da vida em nome de valores superiores
essa expressão vai remeter a um conceito de vontade de potência. É a nossa vontade de potência, que pode ser afirmativa ou negativa, que se expressa através de determinadas avaliações. Essa desvalorização da vida em nome de valores superiores à própria vida é o que Nietzsche chamou de niilismo negativo. Quer dizer, é aquilo que, para ele, foi criado pelo platonismo, quer dizer, que é o início da filosofia racional, conceitual, na Grécia, com Platão e seus seguidores, e pelo cristianismo. Nietzsche é um filósofo curioso que nota um parentesco muito grande entre o cristianismo e o platonismo. Platão é o criador, talvez da definição, talvez não seja a mais verdadeira, mas é a mais bonita sobre o tempo. Não sei se vocês conhecem, eu vou dar a vocês de presente. O tempo é a imagem móvel da eternidade. Dito de outro modo, o tempo é uma imitação móvel da eternidade. Isso significa o quê? Uma superioridade da eternidade com relação ao tempo. Porque o tempo é imagem, imitação, cópia de um modelo que é justamente da eternidade. Isso significa, para Nietzsche, uma desvalorização do tempo em nome de uma eternidade como sendo a essência da vida, que a gente vê no cristianismo, que é uma eternidade prometida ao virtuoso, ao bom, ao verdadeiro. Quer dizer, se Deus existe, ele não pode morrer. Está no próprio conceito de Deus a ideia de não morrer. Pois bem, o Nietzsche vai chamar esse niilismo reativo o niilismo da morte de Deus. Não que Nietzsche seja um filósofo da morte de Deus. Nietzsche não está propondo a morte de Deus. Eu diria, ele está constatando que esse homem moderno, burguês, a fazer uma crítica dos valores absolutos, eternos, imutáveis, no fundo estava matando Deus. A serpente negra e pesada simboliza, a meu ver, o niilismo passivo. Olha aí, uma terceira expressão, o niilismo passivo. E aí é muito interessante, porque é um niilismo que vem depois do niilismo moderno. A serpente negra e pesada simboliza o niilismo passivo causado pela impossibilidade de suportar, isso é que é interessante, impossibilidade de suportar que não haverá um aperfeiçoamento do homem. Quer dizer, o niilista passivo é aquele que não acredita no progresso da humanidade. O progresso é uma ideia moderna. É uma ideia que nasceu no século XVIII. E Nietzsche, já no século XIX, é um dos primeiros críticos da ideia de progresso, de um aperfeiçoamento da história, de uma perfectibilidade do homem na história. Quer dizer que nós seremos cada vez mais perfeitos.